Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus celebraremos uma data muito significativa para o setor, o Dia do Rodoviário. Diariamente, cerca de 14 mil colaboradores diretos atuam pela cidade, dirigindo os nossos ônibus, cuidando da manutenção dos coletivos, inspecionando os veículos, monitorando os sistemas de GPS e exercendo diversas outras funções, todas igualmente essenciais para que os usuários do sistema de transporte por ônibus possam se deslocar na capital carioca. São esses rodoviários que fazem com que diversos profissionais cheguem em seu local de trabalho e depois retornem para as suas famílias em segurança, mantendo o nosso município em pleno funcionamento e desenvolvimento. Para comemorar essa data e saber mais sobre as recentes conquistas da categoria, convidamos para o episódio de hoje o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, Sebastião José da Silva. Sebastião, um prazer falar com você aqui mais uma vez em um dia tão especial como o Dia dos Rodoviários. É sempre uma satisfação conversar com a sua grande liderança. São 14 mil rodoviários só no sistema Rio Ônibus. Seu sindicato abraça outros sistemas, outras categorias também. E te agradeço por aceitar o nosso convite para a gente celebrar junto essa data tão importante. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje, né, falando para a nossa categoria. É muito importante essa oportunidade que a gente tem, né, de trazer o conhecimento de toda a nossa população que usa o transporte público na cidade do Rio de Janeiro, né, da importância que é a nossa categoria para a economia do nosso município, do nosso estado, né, como um todo. O nosso sindicato ele representa quase 80 mil trabalhadores no setor de transporte. Sim. Então, não só os trabalhadores do transporte urbano, mas turismo, fretamento, transporte escolar. Ou seja, nós somos uma categoria diferenciada, né? Motorista é uma categoria diferenciada, e todos aqueles que precisam ter na sua habilitação função remunerada são considerados rodoviários e comemoram o seu dia no dia 25, dia de São Cristóvão, que é o protetor do motorista. Nós teremos missa na Rua Joaquim Palhares, aqui no Estácio, direcionada, né, aos trabalhadores do setor, aos rodoviários. Todos estão convidados a participar às 10 horas da manhã. Rua Joaquim Palhares, aqui no Estácio, onde nós faremos essa homenagem aí a todos os nossos rodoviários aqui da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. É o Dia do Rodoviário, o Dia de São Cristóvão, comemorado em todo o nosso país. Bom, Tião, você falou com a gente aqui da celebração da programação que o sindicato está tendo aí para o Dia do Rodoviário. O rodoviário trabalha 24 horas por dia, os 365 dias do ano, e nem tem muito tempo, na verdade, né, para celebrar o seu dia. E a gente falando aqui sobre episódios recentes, esse é o primeiro ano em que a gente oficialmente saiu da pandemia, né, depois desse período aí de quase 2 a 3 anos em pandemia. E durante esse período de emergência sanitária, os rodoviários não deixaram de trabalhar nem por um dia. E eles é que possibilitaram o deslocamento de todas as outras categorias que prestavam os serviços essenciais para a cidade, e a gente vê que não houve muito reconhecimento desse esforço. Agora que isso passou, a gente queria que você contasse para a gente como é que foi essa realidade para os rodoviários, como é que foi esse movimento. Olha, Paulo, isso é importante a gente trazer esse assunto aqui no dia que se comemora o Dia do Rodoviário, porque para muita gente passa despercebido a importância dessa categoria, né, para o deslocamento das pessoas, para o movimento da nossa cidade se manter viva durante 24 horas, graças aos serviços essenciais que essa categoria presta para a sociedade brasileira de um modo geral. É evidente que, durante a pandemia, houve restrições para todos, menos para os serviços essenciais, que, dentre eles, um dos mais importantes, não desmerecendo os demais, dos médicos, dos policiais, do pessoal da segurança pública, não desmerecendo as outras categorias que também são serviços essenciais, mas até para as outras categorias se deslocarem para os seus locais de trabalho dependia dos ônibus. Então, o motorista, durante a pandemia, ele foi a categoria essenciais, né, dos essenciais.
A nossa Sem função, dúvida. o nosso dia a dia ali se tornou isso, né? Então, a gente passou por um período muito delicado, muito difícil. Nós perdemos aqui na cidade do Rio de Janeiro 47, se não me engano, profissionais que morreram contaminados pelo Covid-19. Só da nossa categoria, só da nossa diretoria foram 3 companheiros Sim. que padeceram dessa tragédia que foi a Covid-19, e nem por isso nossos profissionais deixaram de fazer com que a cidade se movimentasse e os serviços essenciais fossem mantidos, até para minimizar a tragédia que foi a pandemia aqui na nossa cidade. Então, nossos agradecimentos sempre que temos oportunidade a esses profissionais e as autoridades que precisam reconhecer cada vez mais a importância da nossa categoria para a cidade do Rio de Janeiro. Sim, eu me lembro até que na época você teve uma luta muito grande para que os rodoviários pudessem ser vacinados também com prioridade, porque outras categorias foram vacinadas de imediato, né? Assim que ficou disponível a vacina, e os rodoviários tiveram que aguardar muito tempo na fila, né? Embora expostos diretamente aí à possibilidade de contágio. Nós tivemos aí, inclusive, a parceria do Rio Ônibus nessa iniciativa de mostrar para as autoridades, né, que os trabalhadores rodoviários, como uma categoria essencial para aquele momento e que transportavam os serviços essenciais para os seus locais de trabalho, deveriam ser o primeiro a receber a imunização e, no entanto, nós ficamos no rabo da fila. Ou seja, não houve ali naquela oportunidade o reconhecimento da importância da categoria e da necessidade dos trabalhadores, principalmente de saúde, do transporte, seriam os primeiros a serem vacinados, segurança, assim sucessivamente. Mas, lamentavelmente, teve que haver um esforço muito grande das entidades, né, para que isso fosse realizado. Sim, isso aí. Então, bem, e essas Paulo, dificuldades, então... Diga, me permite aqui, não estava na programação falar sobre isso, mas claro. alguns rodoviários que me conhecem mais de perto, estão comigo há muitos anos, sabem que a data do Dia do Rodoviário, 25 de julho, tem um significado muito especial para mim. Eu entrei nessa categoria dia 3 de fevereiro de 1982, porque, na época, a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, e ali não tinha um desemprego danado, e eu fui trabalhar de cobrador de ônibus, né? E no dia que ela passou mal para ter o meu filho, foi dia 25 de julho daquele ano, e eu não pude deixar de ir trabalhar. Foi no domingo, eu fui trabalhar, larguei 1h da manhã, e quando fui direto para o hospital, ele já tinha nascido, né? Nasceu às 9 da noite, então ele nasceu no dia do rodoviário. No dia do rodoviário. Filho, e, no entanto, ele comemora aniversário também nessa data. Isso ficou marcado para mim, eu nunca mais saí da categoria, estou até hoje, completando 41 anos aí. 42, na verdade, né? Agora, que interessante, você, quando teve teu primeiro filho no dia do rodoviário, eu acho que nem imaginava que um dia fosse presidente do Sindicato dos Rodoviários. Você já imaginava naquela época alguma coisa assim? Você já militava no sindicato ou tinha pouco tempo ainda na categoria? Nada, nunca passou pela minha cabeça, Agora, eu fiquei ali, de certa forma, o destino. Acho que foi coisa do destino, muita coincidência. Ele nascer no dia do rodoviário, e quando eu toco nesse assunto hoje, a gente está falando da pandemia, como a gente não tem prioridade nenhuma, o rodoviário não tem prioridade nem no dia que vai nascer um filho de ficar em casa, porque ele trabalha sob escala e ele tem que trabalhar todos os dias que ele está escalado, né? Então, isso aconteceu comigo, né? Mas eu não me arrependo, acho que foi o destino que me colocou. Eu me sinto um rodoviário autêntico, de raiz, por todas as consequências que aconteceram durante esses anos todos, e eu tenho me dedicado a defender essa categoria. Você conhece, sabe da história, participei durante muitos anos para regulamentar a nossa profissão. Demoramos quase 40 anos para conseguir no Congresso Nacional o reconhecimento de uma categoria diferenciada, e tem uma lei específica que regulamenta a nossa profissão, e eu me sinto muito honrado de ter contribuído para que isso pudesse ser, de certa forma, efetivado depois de uma luta de 40 anos no Congresso Nacional. E para se aprovar alguma coisa de interesse dos trabalhadores em Brasília não é nada fácil, e nós sabemos disso, que sofremos para regulamentar essa profissão. Olha, e eu posso falar porque a gente se conhece, né, Tião? Dos teus 40 anos de rodoviário, eu tenho 43 também, que trabalho em empresa. Acho que a gente se conhece aí desde que você iniciou o teu trabalho aí pelo sindicato. Eu estava em outras empresas, mas a gente sempre se conheceu, sempre conversou, sempre teve um contato bom. Eu sou uma testemunha da tua luta aí pela categoria, de tudo que você tem
tem conseguido. Eu acho que na pandemia aqui, é a nossa próxima pergunta, eu acho que os nossos sindicatos entenderam a necessidade de trabalhar em conjunto para superar a crise que o sistema vinha passando, né? A gente sabe que as dificuldades durante a pandemia não foram só em relação à saúde. A gente, infelizmente, acabou reduzindo muito a frota, muitos profissionais foram demitidos, o setor de transporte por ônibus, que já estava numa crise, ficou realmente à beira do colapso, mas ano passado, com o acordo que foi firmado com a Prefeitura, com o Ministério Público, a gente já está conseguindo aí uma retomada para o nosso sindicato das empresas de ônibus e, com certeza, também para o sindicato dos rodoviários. Foi um período de muitas demissões, a gente, felizmente, já reverteu esse quadro. Hoje temos muitas admissões, temos muitas empresas aí que estão contratando. Só o Rio Ônibus hoje tem uma oferta de mais de 200 vagas para motoristas e o cenário vem realmente melhorando. Então, eu queria te perguntar como é que você está enxergando esse novo cenário de retomada do setor. Olha, Paulo, de certa forma, a gente está comemorando a reativação do setor, a geração de novos postos de emprego, mas com uma preocupação muito grande, porque a gente, durante o período da pandemia, tivemos 3 anos de congelamento no salário da categoria e a gente não conseguiu reverter isso na segunda negociação desse ano, ou seja, a gente conseguiu recompor ali uma parcela dos valores que deixamos de ter de correção inflacionária no salário da categoria, mas ainda assim o salário está muito baixo. Então, pode ser que o setor enfrente alguma dificuldade se a economia do Rio de Janeiro voltar a ser aquecida, considerando que o salário do motorista está muito baixo. Acho que a gente tem feito um esforço de mostrar para os empregadores, né, que é necessário conversar com o poder público, com a prefeitura, né, de que temos que ter um tratamento diferenciado nessas negociações para possibilitar que os trabalhadores rodoviários possam retomar os seus postos de emprego, porque se continuar o salário achatado do jeito que está, provavelmente eles vão procurar outras opções no mercado e a população vai padecer de serviço de qualidade. A gente tem rodoviários que gostam da profissão, que exercem aquilo com carinho. Não é simples dirigir um ônibus, não é simplesmente ter uma carteira de habilitação D e fazer um cursinho. Tem que ter amor pela profissão, tem que gostar do que faz. Sem e nós dúvida. temos profissionais que amam a nossa profissão, mas que estão com muita dificuldade em função do nível baixo do salário, e esse é o apelo que a gente faz a todos os empregadores e estamos tentando conversar com o poder público para ter um olhar diferenciado para esses trabalhadores, para que eles possam retomar e a gente manter a qualidade do atendimento à população do Rio de Janeiro com serviço de qualidade, e para isso tem que ter amor à profissão, e é por isso que nós somos considerados categorias essenciais. Somos tratados até hoje como leões, né? Categoria dos leões. Leões. Somos os leões, que é aquele que acorda de madrugada, é o primeiro a acordar e o último a dormir, para fazer a cidade se movimentar, e precisa ter esse reconhecimento. Eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer esse apelo, né? Pedir o apoio do nosso usuário, o apoio dos empresários, do poder público, para que olhe com carinho para a dificuldade, né, dos nossos rodoviários de terem um salário tão defasado. Claro que não é culpa do setor, o setor também está em crise, sim, mas a gente precisa se recuperar junto e proporcionar melhores condições, não só investir em tecnologia, em veículo, mas investir no ser humano. Acho que é isso, a gente precisa ter esse olhar, o investimento do setor, do poder público, no ser humano, naquele que faz com que a cidade possa se manter ativa durante 24 horas. Esse é o apelo e o recado que eu gostaria de deixar hoje para todos aqui que estão nos acompanhando. Fico grato aí pela oportunidade. Não, claro, Tião. Bom, finalizando aqui, mas antes de finalizar, saindo um pouco do nosso roteiro, você falou sobre o leão, né? Esse apelido que o rodoviário tem. Você sabe qual é a origem dele? Eu ouvi falar que é porque o uniforme dos rodoviários era numa cor que, antigamente, uma cor bege, meio marrom, assim, que parecia com o leão, com aquela cor que os leões tinham. Tem a ver com isso, realmente? A origem... o nosso uniforme era padronizado, era o CAC, né? A gente chamava de CAC. Era um CAC, isso. Forte ali, né? E aí a origem não foi só em função da cor do uniforme, né? Foi muito mais pela atividade econômica como se, né? Porque na época não era qualquer um que queria enfrentar o transporte, a qualidade era pior do que hoje, né? Os veículos ali muito, muito precários,
Então, eles falavam, não, tem que ser o leão para encarar isso aí, porque para ser rodoviário tem que ser leão, tem que acontecer, tem que daí enfrentar ficou tudo. o nome, então. E aí ficou o nome, e aquilo foi... a identidade, sim. O apelido veio em função vamos dizer assim, da força da categoria, dessa determinação. força, e isso se alastrou tendo como símbolo o uniforme, que era o CAC na época, padronizado, sim. Todo mundo usava o CAC. Aí as pessoas olhavam alguém de madrugada uniformizado num ponto e falavam, aquele ali é leão, aquele ali é leão. Sim. Então a identidade era por causa do uniforme, mas a origem da palavra foi por causa da agressividade, da força que tem essa categoria. Então, obrigado. Então, para a gente finalizar, João, a gente sabe que com todas as dificuldades que o nosso setor ainda vem enfrentando... Não, você chamou ele de João. Então tá, vou voltar. É que é presidente, é tudo presidente. Então vamos lá, foi mal, Tião. Então, Sebastião, para a gente finalizar, então, você tem razão quando você fala da necessidade de se investir no ser humano, no profissional que trabalha com a gente. O Rio Ônibus hoje, felizmente, começa a dar os primeiros passos novamente aí em poder investir mais na categoria. Os RHs das empresas têm trabalhado muito aqui com a gente tem conversado bastante no que é que a gente pode fazer para valorizar a categoria, para melhorar os processos aí de treinamento, para voltar a ser aquilo que já fomos no passado, com relação à prestação de serviço para a população. A gente realmente está saindo de uma crise grande e tem muita esperança aí no futuro. E a gente sabe que com toda essa dificuldade, recentemente, depois de meses e meses de negociações aí que nós tivemos, mas negociações duras em que a gente, de vez em quando, teve grandes divergências, momentos assim de discussão e tudo, mas, felizmente, os sindicatos conseguiram chegar a uma nova convenção coletiva, né, que foi firmada esse mês e que agora está entrando em prática, digamos assim. Então, você quer aproveitar para relatar para a categoria aí quais as conquistas que foram conseguidas aqui? A gente sabe que ainda está além daquilo que se almeja, mas tem alguma coisa já que você pode falar para o pessoal que pode celebrar? Mesmo porque, quando a gente compara o que você tem conquistado aí pelo seu sindicato, não só com relação ao Rio Ônibus, ao sindicato das empresas de ônibus, mas com relação a todas as outras categorias que você contempla, você tem conseguido alcançar aí números que muitos outros sindicatos por todo o país, de outras categorias, de outras profissões, não têm conseguido. Então, eu queria, se você quiser aproveitar o espaço para fazer um resumo aí do que está contido, que não é aquilo que certamente que vocês almejam, mas eu acho que já se permite celebrar alguma coisa nesse momento ainda difícil de recuperação do sistema. Paulo, eu poderia dizer o seguinte, a negociação desse ano foi uma negociação difícil, mas dentro das previsibilidades atingiu o objetivo, que foi recuperar um pouco das percas salariais que nós tivemos durante a pandemia. Ainda temos aí uma diferença a ser recuperada, a gente espera que, mantendo um nível de 3%, 4% acima da inflação nos próximos 2 anos, a gente consegue atingir o patamar de poder de compra que a categoria tinha antes da pandemia, né? Agora, tem 2 ou 3 temas que foram discutidos, que vem sendo discutido já há algum tempo e a gente não consegue avançar no setor, que eu acho que esse independe um pouco da questão salarial, né? A gente está discutindo com vocês já há algum tempo e a gente quer aproveitar essa oportunidade para sensibilizar aí o setor, a gente abrir uma janela de jornadas especiais de turno de 5 horas para a gente abrir esse mercado para as mulheres. É muito importante a gente abrir esse mercado para as mulheres, a gente sabe que a jornada nossa é muito extensa, e essa jornada não atrai as mulheres para o mercado. Então, isso não teria impacto na folha de pagamento das empresas e a gente daria oportunidade para as mulheres participar e dessa categoria tão importante. A gente tem bastante mulher, é uma reivindicação das mulheres que estão hoje já na profissão, dizendo que se o turno fosse de 5 horas, no máximo prorrogado por 1 ou 2 horas, elas não teriam dificuldade de acumular ali os serviços domésticos com o ônibus, né? E também a gente tem vários rodoviários que se aposentaram, ainda jovens, que têm vontade de retomar o mercado, que são experientes, que são importantes para as empresas, e que também reivindicam essa jornada menor para que eles possam poder aproveitar, usufruir um pouco da sua aposentadoria e ter um ganho sem ter que ficar
tanto tempo ali no volante. Então, essa é uma oportunidade, um assunto que a gente vai continuar discutindo, independente do período de negociação, que eu acho importante para aqueles que já prestaram um serviço relevante para a nossa categoria e como para abrir esse mercado para as mulheres. Eu acho que dá maior importância. Está provado que as mulheres são muito prudentes no volante, são excelentes, e eu acho que abrir essa oportunidade para as mulheres é bom para a categoria, é bom para vocês também. E a gente gostaria de aproveitar o dia de hoje para sensibilizar aí os empregadores e a gente retomar essa pauta independente do período de negociação. Então, recado dado e aceito. Vamos conversar com as nossas lideranças aí para isso. Então, Tião, te agradeço muito aí pela tua disponibilidade, pela participação aqui com a gente mais uma vez. Parabenizo você pelo trabalho que você vem tendo aí à frente do sindicato. A gente poderia fazer aqui 2, 3 horas de gravação falando de muita coisa aí que você tem feito. A gente reconhece não só o teu trabalho, como de toda a diretoria que você soube assim, reunir à sua volta aí. A gente mandando aqui um abraço especial para o Bustamante, para o Sacramento, né, que estão sempre aí participando das reuniões com a gente, brigando, discutindo, mas a gente forma um convívio, né, que apesar de estarmos sentados em lados opostos da mesa, é sempre um convívio muito respeitoso, sempre buscando aí o que pode ser alcançado, mas sempre com respeito, com camaradagem, apesar das discussões, de vez em quando, serem bem ríspidas até, digamos assim. Mas é um prazer a gente poder conversar com você. Ríspida só quando a gente vai discutir salário. Quando vai discutir salário, aí verdade. Agora, quando é para defender o setor, a gente está junto. Agora, a gente está sempre junto. O setor tem que se fortalecer, mas tem que melhorar o din-din aqui para os trabalhadores, né, Paulo? Não, sem dúvida. Estamos juntos nessa luta. Tomara que a gente consiga alcançar um equilíbrio para pagar o salário que é justo e merecido aí pelo pessoal. Então, Tião, te agradecendo mais uma vez aí pela participação, estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.